Mais uma vez, boa noite. Tem uma banda brasileira chamada Palavra Antiga. E essa banda ela tem uma música que diz o seguinte: quando espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber, como tu dirás, dentro de mim reinará a paz, a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. A expectativa ou perspectiva do apóstolo Paulo no texto de hoje que nós iremos olhar é exatamente esta. Os cristãos em Filipos, enquanto esperam, eles devem continuar caminhando, sempre confiando naquele que iniciou e que também terminará a obra em suas vidas. Pensando nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 11. Nós estaremos observando essa passagem hoje à noite e observar os motivos de oração do apóstolo Paulo por essa igreja e a certeza que este homem tem de que o Senhor, que havia começado uma grande obra na vida daquela igreja, ele com certeza iria concluir. Eles deveriam esperar o dia do Senhor, mas eles deveriam continuar caminhando sempre para frente, com a esperança de que o Senhor, que um dia iniciou aquela obra, ele iria concluir. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 11. Convido você a fazer essa leitura comigo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo que aqui está reunido, Senhor. Abençoa a mim que trarei a explanação da tua palavra. Me ajuda, ó Deus, a não atrapalhar a mensagem do texto, a expor de maneira clara, objetiva, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a revelar nesta porção das Escrituras. Abre o coração de todos os irmãos que aqui se encontram para ouvir atentamente a tua palavra, desejosos de serem transformados pela mensagem do Senhor. Ó meu Deus, tem misericórdia. Aplica a tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.
Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 11, as palavras de Paulo ensinam algo nesse sentido. Obrigado. Vocês até que estão caminhando bem. Eu tenho ouvido relatórios a respeito de vocês, da fé de vocês. Estão muito bem na caminhada cristã. Mas observem atentamente o caráter da vida cristã para que vocês se mantenham caminhando ou continuem caminhando bem. Vocês precisam observar o caráter cristão. O caráter cristão que deve ser moldado, conformado na vida de vocês. Porque senão vocês podem retroceder, como o apóstolo Paulo, inclusive, irá citar no decorrer da epístola aos Filipenses. Pessoas que não estavam mais andando de acordo com esse caráter cristão. E o apóstolo Paulo quer que aquela igreja continue caminhando bem, caminhando sob o evangelho. Para que o evangelho esteja sobre aquela igreja continuamente e ela cresça no favor de Deus, na graça de Deus, junta com o apóstolo Paulo na obra da explanação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é sábia e é ela que nos instrui em nossa caminhada cristã. Paulo, quando ele estava na sua segunda viagem missionária, como nós observamos em Atos capítulo 16, ele recebe de Deus um grande chamado, um chamado de um homem da Macedônia para que ele fosse até a Macedônia, anunciar o evangelho aos macedônios. E ao chegar à cidade de Filipos, Paulo ali, ele planta aquela igreja. Ele vive naquela situação, naquela região, uma espécie de misto de sucesso e problemas. Vocês lembram muito bem como foi a plantação dessa igreja lá em Filipos, em Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo, ele encontra um grupo de oração de mulheres à beira do rio. E entre elas está uma mulher chamada Lídia, que aceita imediatamente, de maneira ávida, a palavra de Deus, a palavra, a pregação do evangelho. E a casa dessa mulher, provavelmente, ela se torna um local onde essa igreja se reúne. Então essa mulher se torna alguém importante nessa igreja. E parece que tudo estava indo muito bem. Paulo estava anunciando o evangelho. Paulo estava pregando a Cristo. Pessoas estavam se convertendo. Deus estava transformando, abrindo o coração de pessoas para ouvir a palavra do apóstolo Paulo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Até que uma jovem possessa por um espírito adivinhador, ela aparece no caminho do apóstolo Paulo e ele expulsa esse demônio. Aquilo é um contratempo e tanto para o ministério do apóstolo Paulo, vocês também devem lembrar. Nós ainda devemos lembrar que a nossa guerra, como foi lido aqui até na direção, ela não é contra carne, ela não é contra sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. E Paulo já estava testemunhando, experimentando esses ataques espirituais já no início da plantação dessa igreja. Uma pessoa entra no meio do ministério do apóstolo Paulo e essa pessoa estava possessa por um demônio, mas graças ao Senhor ela é liberta deste mal. Nós estamos de fato diante de uma batalha espiritual diária. Você e eu, nós estamos enfrentando diariamente uma batalha espiritual. Infelizmente, nós vivemos muitas vezes insensíveis a essa batalha espiritual. Nós, de fato, vivemos como se nós não estivéssemos no meio de uma guerra. Muito pelo contrário, nós andamos muito tranquilos, achando que a vida é só comer, beber, regalar-se, como diz o próprio apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas não é assim. Nós estamos, de fato, em uma guerra espiritual diária e não há uma batalha econômica, não é uma batalha pessoal, é uma batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, ele percebeu que havia algo maior
acontecendo durante aquele momento da plantação da igreja em Filipos. E aquela jovem, ela foi libertada de uma terrível batalha espiritual também. É um exemplo factível que a Escritura nos dá, o narrador Lucas, de que naquele momento, daquela plantação daquela igreja, os espíritos, as hostes espirituais estavam agindo. Aquela igreja não deveria ser plantada da perspectiva dessas hostes espirituais. A esse incidente segue-se a prisão do apóstolo Paulo, que é acusado por aqueles que exploravam financeiramente, inclusive, aquela jovem adivinhadora. E a acusação contra Paulo, nós observamos, era injusta, mas ele é preso mesmo assim. Entretanto, depois que Paulo é libertado, por uma ação sobrenatural de Deus, há um terremoto enorme, as cadeias se abrem e Paulo é libertado daquela prisão. E não somente libertado, mas o carcereiro, ele se converte. Aquele que estava para fustigar Paulo, aquele que estava para manter Paulo e o evangelho preso, ele é libertado pela mensagem do evangelho. As suas correntes espirituais são quebradas. Ao mesmo tempo que as correntes da prisão do apóstolo Paulo, as correntes físicas, elas são quebradas, as correntes espirituais daquele homem também o é. E a igreja ali em Filipos, ela se fortalece. E após 10 anos da plantação da igreja em Filipos, Paulo já preso em Roma, ele novamente se encontra nessa situação pelo simples fato de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo em meio a essa situação difícil, ele compartilha com os cristãos filipenses as suas vitórias. Aquilo que Deus tem feito em sua vida e por meio da sua vida. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não fica à mercê dos altos e baixos da vida. Por quê? Porque essa pessoa compreende que a ação especial do Espírito Santo de Deus fortalece essa pessoa em todas as circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar na carta aos Filipenses. Inclusive, foi o grande segredo que ele aprendeu para viver, suportar, enfrentar todas as circunstâncias, seja de escassez, seja de abundância. Porque todas as coisas ele pode naquele que o fortalece. Nós, cristãos, nós passamos por momentos de extremo sucesso, mas também de muita dificuldade. Muitos momentos nós estamos bem aqui, mas em outros momentos nós podemos estar bem aqui. Nós passamos por momentos de paz, de alegria, de tranquilidade, bem como por momentos de muitas grandes tribulações. Contudo, quando o servo de Deus tem o seu caráter moldado pela ação de Deus, pela ação graciosa de Deus por meio do Espírito Santo em sua vida, quando ele está em plena comunhão com o Senhor, ele supera qualquer dificuldade, ele trata os momentos de muita alegria com a singeleza necessária de coração e o equilíbrio demandados dessas circunstâncias. É exatamente isso que a obra do Espírito Santo em nossa vida faz. E como nós veremos aí em Filipenses capítulo 1, verso 3 a 11, nessa passagem que nós iremos agora olhar de maneira mais detalhada e ver pelo que Paulo agradece ao Senhor por essa igreja, mas também pelo que ele pede ao Senhor para esses cristãos que ali estavam vivendo. Então nós iremos observar aí, a partir do versículo 3, essa ação de graças do apóstolo Paulo, juntamente com a petição que ele faz em favor dos crentes em Filipos. Então, de maneira geral, nós temos aqui uma oração do apóstolo Paulo. Uma oração que é dividida em duas especificações. Uma oração estilo ação de graças e uma oração estilo petição. Então, isso era recorrente, era normal nas cartas bíblicas do Novo Testamento do primeiro século. Paulo faz isso várias e várias vezes, salvo na carta aos Gálatas. Então, Paulo começa com uma saudação inicial,
como nós vimos na mensagem anterior, um prefácio, uma introdução, mencionando ele como autor, falando aos destinatários quem eram e fazendo alguns breves votos. Consequentemente a isso, Paulo, ele fazia uma espécie de oração por aquela igreja. Ele orava por aquela igreja, ele agradecia por aquela igreja, mas também ele peticionava, ele pedia ao Senhor que continuasse ajudando aquela igreja na sua caminhada cristã. Nós vamos observar que Paulo, ele agradece e ele pede a Deus por aquela igreja fundamentado na verdade de que o Deus que começou a boa obra naquela igreja, ele completaria. Paulo está tranquilo por agradecer a Deus, por ver, observar o crescimento daquela igreja, o desenvolvimento dela na fé, como desde o início até aqueles dias eles vinham crescendo, amadurecendo, conhecendo a Cristo. Mas também Paulo demonstra a confiança de que esse processo ele iria ter um bom termo. Por quê? Porque não dependia dos filipenses, não dependia da força dos filipenses, não dependia da santidade dos filipenses. Ele chamou: vocês são servos de Deus em Cristo, vocês são santos. Mas não dependia da força deles, dependia da ação, do mover de Deus. Paulo tem isso bem estabelecido na sua mente, é o que ele fala aqui. Essa é a base, é o fundamento, é a confiança, é a tranquilidade do apóstolo Paulo em saber que a obra que havia iniciado naquela igreja, ela seria completada, ela seria terminada, porque aquilo que Deus começou, ele certamente concluiria. Então nós iremos ver aí, dos versículos 3 a 8, a ação de graças de Paulo. Então nessa primeira parte da oração, de maneira geral, nós temos aí um tipo de oração que é a ação de graças do apóstolo Paulo, versículo 3 até o versículo 8. E aí nós podemos observar essa oração de maneira pormenorizada, de maneira detalhada aqui, olhando com bastante atenção. Primeiramente, no versículo 3, nós observamos a quem essa oração ela é direcionada. A oração é direcionada a Deus. Dou graças ao meu Deus. Preste atenção aí nesse possessivo de Paulo. É o Deus dele. Não é, em primeiro lugar, o Deus dos filipenses. É o Deus de Paulo. Isso denota a intimidade, o relacionamento íntimo que o apóstolo Paulo nutria com o seu Deus. Ele poderia agradecer a esse Deus por essa igreja porque ele conhecia a Deus. Muito antes de conhecer aquela igreja, de conhecer aqueles crentes, aqueles servos de Cristo, santos em Cristo, Paulo conhecia o seu Deus. Paulo tinha um relacionamento íntimo, pessoal, vivo, orgânico com o seu Deus. Ele era o Deus de Paulo. Dou graças ao meu Deus. Paulo é uma das maiores mentes do Novo Testamento. Deus agraciou, abençoou grandemente esse homem. Ele, de forma direta, foi usado pelo Senhor para plantar várias igrejas, escrever vários documentos neotestamentários. Pelo menos 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Teologia robusta, um homem que de fato conhecia a doutrina. Conhecia o Antigo Testamento com a palma de suas mãos. Aquele que havia sido doutrinado aos pés de Gamaliel. Mas o conhecimento da teologia, das Escrituras, não era o fundamento da vida cristã espiritual de Paulo, mas o seu relacionamento pessoal com Deus. A sua vida de comunhão, de intimidade com Deus. A teologia dele era importante? Óbvio que sim. Mas a teologia, ela só tem vida, ela só ganha robustez quando há relacionamento com Deus. Vida com Deus.
E Paulo conhecia esse Deus e ele chama de meu Deus. Dou graças ao meu Deus. Essa ação de graças, ela é dirigida, direcionada a Deus. E ele direciona essa ação de graças a Deus pela lembrança que ele tem dos leitores, ainda aí no versículo 3. Por tudo que recordo de vós. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho. Mas a memória para o povo antigo, especialmente para o povo de Israel, era algo muito valioso. E Paulo nutria muitas lembranças daquela igreja. Aquele relato de Atos capítulo 16, com certeza ele tinha impresso na sua mente. Porque provavelmente não foi só aquilo que ocorreu na estada de Paulo em Filipos. Outras coisas aconteceram que Lucas decidiu não mencionar. Ele foi seletivo, é claro. Paulo passou muito tempo ali, pregando o evangelho, conhecendo pessoas. Mas essas situações, essas lembranças do fervor espiritual daqueles irmãos, de como eles estavam agindo no crescimento espiritual, no relacionamento com Deus, estava na lembrança do apóstolo Paulo. E ele recordava da vida daqueles irmãos. E aí no versículo 4, ele diz algo interessantíssimo. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo tinha um ministério constante de oração pelas igrejas, especialmente por essa. A igreja de Filipos, na qual ele nutria um intenso afeto, como nós iremos ver já aqui nessa porção, mas nas outras porções no decorrer da epístola. Interessante aí que isso era motivo de regozijo para o apóstolo Paulo. Poder recordar daqueles irmãos, das lembranças que ele nutria deles e poder apresentar a vida deles diante de Deus. Era com alegria que ele fazia recorrentemente. Aqui não é aquela ideia de 1 Tessalonicenses 5,17, que alguns entendem como orar sem cessar, como algo ininterrupto. Eu creio que não significa isso, mas que constantemente Paulo estava trazendo a memória e com alegria, entregando a vida daqueles irmãos na presença do Senhor. Detalhe, Paulo diz, fazendo súplicas por todos vós. Lembre comigo o contexto da epístola aos Filipenses. Um dos temas centrais aqui é a união. Paulo quer trabalhar a união nesta igreja, que provavelmente estava fragilizada. Paulo vai falar lá na frente de Síntique e Evódia, que elas pensem concordemente. Muito provavelmente Paulo foi informado por Epafrodito de algumas confusões que estavam havendo dentro da igreja. Isso precisava ser corrigido. Isso era a marca de alguém, de pessoas que não estavam seguindo debaixo do evangelho. A vocação a qual eles foram chamados para viver. Talvez algumas pessoas estivessem até desgostosas umas com as outras. Mas é interessante que Paulo não toma partido aqui das pessoas, não é verdade? O que é que ele diz aí? Com alegria, fazendo o quê? Súplicas por todos vós. Não havia um grupo em que Paulo pensava mais do que o outro. Eu me impressiono sempre com Paulo porque, apesar de não ter pastoreado uma igreja, esse homem tem coração de pastor. Esse homem sabe que uma igreja não pode ser tratada de maneira dividida, em grupos, mas ela deve ser tratada de maneira orgânica, unida. A liderança precisa observar que a igreja como um todo tem necessidade
do cuidado, das orações de uns para com os outros. Não há no vocabulário de Paulo aquele irmão fiel, crente, servo do Senhor Jesus Cristo, pecador sim, pecador ainda, assim como o próprio apóstolo Paulo, que não mereça as suas orações. Não existe isso na teologia de Paulo. Ele orava por todos vós, em todas as suas orações. Perceba aqui o empenho, o amor demonstrado pelo apóstolo Paulo para com esses irmãos. Mas ainda aí, no versículo 5, Paulo, ele expressa pelo que ele agradecia a Deus em favor daqueles irmãos. Pela cooperação no Evangelho. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Desde aquele dia em que o homem macedônio me chamou, passe para cá, e que ele encontrou aquelas mulheres à beira do rio, e Deus abriu o coração daquela que se destaca no texto, Lídia. Desde aquele dia até hoje, 10 anos depois, pela vossa cooperação no Evangelho. E a palavra aí, cooperação, é uma palavra que nós conhecemos bastante. É a palavra koinonia. Talvez, ao ler no texto em português, você jamais pensasse que essa palavra, usada aqui por Paulo, fosse essa do texto original, koinonia, que significa comunhão em vários contextos. Mas essa palavra não significa apenas comunhão. Essa palavra significa também estar envolvido em um único propósito. Unido por um único propósito. Aquelas pessoas estavam vivendo de maneira harmônica em prol do Evangelho. Elas estavam cooperando para o avanço do Evangelho, e isso era um motivo de agradecer a Deus pelo apóstolo Paulo. Quando ele recordava daqueles irmãos e sabia da notícia de que desde aquele dia em que o Evangelho chegou ali, por meio de um chamado sobrenatural de Deus, Deus continuava trabalhando na vida daqueles irmãos. Aqueles irmãos continuavam unidos. Claro, existia algumas intrigas, algumas pessoas que estavam querendo com que essa união não continuasse. Isso é um objeto da carta de Paulo também. Mas o fato é que, de maneira geral, Paulo ainda estava ouvindo o testemunho verdadeiro de que havia cooperação no Evangelho naquela igreja. Desde o primeiro dia até então. Então Paulo, ele passa aí no versículo 6, ao que eu creio, que é a chave aí. É o versículo que nos dá robustez, sustentabilidade para aquilo que Paulo está dizendo anteriormente e vai passar a dizer posteriormente. Versículo 6, Paulo ele demonstra a sua confiança na conclusão do trabalho que outrora foi iniciado naquela igreja. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz que ele está plenamente certo, totalmente convicto. Ele tem certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra na vida daqueles irmãos, ele iria completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo, ele sabia que aqueles irmãos que estavam cooperando desde o princípio até agora, até aquele momento, eles estavam cooperando porque Deus estava agindo. Porque Deus havia iniciado o trabalho. Mas Deus não havia apenas iniciado. Deus estava continuamente sustentando a vida daqueles irmãos, e Ele continuaria a fazer isso até o dia de Cristo Jesus. E aqui nós temos uma expressão bem peculiar nas Escrituras: o dia do Senhor Jesus Cristo.
no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o dia do Senhor, o dia, aquele grande dia do Senhor. E aqui nós temos a parúzia, o dia em que o Senhor Jesus, ele retornará. E aquela igreja, ela seria sustentada por Deus durante todo esse processo, até a chegada do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Isso era o que dava confiança ao apóstolo Paulo. Paulo poderia alegremente agradecer a Deus pelo desenvolvimento espiritual daquela igreja, porque ele sabia quem havia começado. Ele sabia que o seu trabalho de evangelização, de pregação do evangelho lá em Atos 16, não foi algo movido pela força humana, pelo braço humano, mas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava conduzindo aquele processo do começo, no meio e até ao fim. Ele tinha plena liberdade e alegria em agradecer a Deus por a vida daqueles irmãos. A partir do versículo 7, Paulo começa uma espécie de digressão. E aí ele fala da ligação entre ele e os leitores, do capítulo 1, versos 7 e 8, ainda nesse agradecimento a Deus. Paulo diz que, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É nesse versículo que aparece pela primeira vez uma das palavras mais importantes em Filipenses. É essa palavra pense, e é a palavra phroneo. Essa palavra ela é difícil de se traduzir porque ela tem um campo semântico bem abrangente. Por exemplo, ela vai aparecer novamente em Filipenses capítulo 2, quando Paulo ele nos chama, nos convoca a termos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, ali é a mesma palavra. A mesma palavra que Paulo usa aqui para pensar. Outras traduções em português usam sentir. Se eu não me engano, a NVI. Deixa eu conferir novamente aqui. Isso, verso 7 na NVI. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. O fato aqui é que Paulo, ele está com aqueles irmãos na sua mente. Aqueles irmãos ocupam a mente de Paulo. Isso não é um exercício meramente intelectual. Isso não é um exercício onde nomes estão rodando, flutuando na cabeça de Paulo, não. São pessoas que estão, de fato, diretamente ligadas ao apóstolo Paulo, como ele vai mesmo falar aí logo mais à frente, de maneira entranhável, de maneira intensa. A mentalidade de Paulo estava voltada para aquela igreja. Tanto é que ele tem um ministério robusto diante de Deus, de oração por aquela igreja. Ele traz aquela igreja no seu coração. E aqui nós devemos entender coração na acepção das Escrituras. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando essa palavra ela é usada para denotar o interior dos seres humanos. A parte mais central, a parte mais íntima, mais profunda do ser humano. Paulo está dizendo que ele traz esses irmãos junto consigo de maneira tão íntima que eles ocupam diretamente o pensamento deles. O pensamento dele. O pensamento dele é embebido pela presença, pela lembrança daqueles irmãos, da cooperação que eles têm no Evangelho. Eles estão no coração de Paulo, no seu íntimo. Em qualquer situação. Nas algemas, na defesa e confirmação do Evangelho, até porque eles mesmos são participantes
dessa graça com ele. Interessante que o apóstolo Paulo, ele chama a sua atual situação de aprisionamento de graça. Irmãos, qual será o dia que nós encararemos as situações mais difíceis das nossas vidas como graça de Deus? Qual será o dia em que nós estaremos com a percepção tão aguçada que nós poderemos visualizar os momentos mais tenebrosos das nossas vidas e perceber: Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está presente. Isso é graça. Provavelmente esses irmãos estavam passando pela mesma situação que Paulo estava enfrentando, só que lá em Filipos. Enquanto Paulo estava preso em Roma, alguns estavam sofrendo em Filipos. Será como ficou a situação do carcereiro? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Naquele homem que era o responsável por prender Paulo, manter ele em prisão, mas depois ele se converteu, inclusive tirou Paulo da prisão com seu companheiro, levou para sua casa. O que foi que aconteceu com aquele homem? A perseguição estava em alta em Filipos. E Paulo sabia que eles eram participantes, juntamente com ele, dessa graça. Eles precisavam entender que, assim como ele estava entendendo essa situação como graça, como de fato ela era, eles também precisavam compreender a atual situação deles. Seja em prisão, seja na confirmação, na apologia do Evangelho. E aí no verso 8, Paulo, ele traz Deus como testemunha desse entranhável, intenso afeto que ele nutria pelos irmãos. Desse relacionamento onde aquelas pessoas estavam na sua mente, estavam no seu coração. E aí no verso 8 ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna ou entranhável misericórdia de Cristo Jesus. Quantas vezes nós podemos chamar Deus como a nossa testemunha de que nós temos amado a igreja dele da maneira que ele quer que nós amemos? Quantas vezes nós podemos dizer que Deus sabe do amor que eu tenho por esta igreja, por esses irmãos que estão na minha mente, no meu coração, que eu levo diante do Senhor constantemente em oração, nas minhas súplicas, agradecimentos a Ele, pela cooperação de todos eles no Evangelho. Paulo, pela graça de Deus, ele conseguia dizer isso. Ele poderia, diante de Deus, chamá-lo como a sua própria testemunha do amor que ele nutria por esses irmãos. Um amor que só era possível por conta da terna, da entranhável, da intensa misericórdia de Cristo Jesus. Isso não quer dizer que Paulo ele não tivesse nenhum tipo de sentimento negativo para com aqueles irmãos. Essa não é a ideia. Paulo não era perfeito. Paulo continuava sendo um pecador. Inclusive, nas palavras dele, o principal de todos os pecadores. O fato aqui é que esse relacionamento entre apóstolo e igreja era mantido pela misericórdia de Cristo. Não era pela santidade de Paulo. Não era pelo esforço de Paulo. Não era pelo caráter de Paulo. Mas era pela misericórdia de Cristo. É assim que os nossos relacionamentos devem ser nutridos, embasados, fortalecidos, ligados. É pela terna misericórdia do Senhor Jesus, é pela intensa misericórdia do Senhor Jesus. É nisso que nós devemos focar. E aí o apóstolo Paulo, ele passa, a partir do versículo 9, a mudar o tom da sua oração. Ele passa aqui de uma oração de agradecimento a Deus, e então ele começa a peticionar ao Senhor, aí a partir do versículo 9 até o versículo
11. Ele faz uma petição específica ao Senhor em favor daquela igreja. E aí no versículo 9 ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. O desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja que há 10 anos vinha labutando, vinha se esforçando, vinha construindo um relacionamento, vinha anunciando a palavra do Senhor, o evangelho em Filipos, vinha sofrendo perseguições, problemas externos, mas vinha sofrendo oposições dentro da igreja, problemas internos, divisões, discussões, diferenças. O desejo de Paulo era que o amor aumentasse mais e mais. Na literatura bíblica, quando nós queremos, ou nós não, os autores querem enfatizar algo, geralmente eles repetem. Quando vocês olham, nós olhamos para Isaías capítulo 6, Isaías chama Deus de Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Aliás, os anjos, né? Isaías capítulo 6. Isso é uma maneira de exaltar a santidade de Deus. É um superlativo. Ele é santíssimo. E Paulo aqui, ele roga ao Senhor por um amor abundante na vida daqueles irmãos. Que esse amor aumente mais e mais. Ele poderia dizer aqui que esse amor aumente muitíssimo na vida de vocês. De fato, de maneira abundante na vida dessa igreja. É somente quando o amor amadurece, floresce, cresce dentro de uma igreja local, que os problemas enfrentados por essa igreja, eles podem ser vencidos. As desuniões podem ser desfeitas. As pessoas possam, de fato, entender o seu papel dentro do corpo de Cristo. É quando o amor aumenta mais e mais. Aí nós poderíamos cair num certo relativismo moral. Que amor é esse? Que espécie de amor é esse? Ora, eu conheço algumas pessoas que dizem que amam, só que da maneira delas. Rapaz, amor para mim é isso. Mas o que Paulo está pedindo para esses irmãos a Deus é que esse amor aumente muitíssimo, mais e mais, em pleno conhecimento. Não há possibilidade do amor crescer na sua vida, na minha vida, sem o conhecimento da palavra de Deus. Sem o entendimento das Escrituras, da revelação proposicional do Senhor à sua igreja. Não tem como você e eu amadurecermos em amor, e esse amor possa ser transbordado para os outros, sem o conhecimento da revelação do Senhor. E Paulo ainda usa uma palavra aí, pleno conhecimento. Pleno conhecimento. É uma palavra que o apóstolo Paulo usa para expressar esse conhecimento abundante. Esse conhecimento que superabunda na vida da igreja. Mas não somente conhecimento, mas toda a percepção. E a diferença aqui é que uma palavra está no campo da intelectualidade, está no campo da assimilação de informação, está no campo da cognoscibilidade, daquilo que nós podemos conhecer. Mas a outra palavra está no campo das percepções, dos sentimentos. Está no campo da sabedoria.
Irmãos, conhecer não é ser sábio. Ter informação não é ter sabedoria. Inclusive, segundo a perspectiva bíblica. Se nós pegarmos um livro das Escrituras que fala sobre sabedoria, Provérbios, o que é sabedoria? Temer a Deus. Viver com Deus. Se relacionar com Deus. Obedecer a Deus. Isso não é sinônimo de ter informação. Muitas pessoas estão com a cabeçona cheia de teologia, mas com o coração podre, fraco, seco de amor. A teologia deve arder o nosso coração e fazer com que nós vivamos em amor, com toda percepção, com toda sabedoria, com toda sensibilidade espiritual, para podermos resolver os problemas que estão diante de nós, dentro da comunidade de Cristo, comunidade dos escravos, comunidade dos santos, comunidade que reina a graça e a paz do Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2. E então no versículo 10 e no versículo 11, o apóstolo Paulo ele fala o propósito dessa oração. O telos, a finalidade desta oração. Por que é que o amor deles deve aumentar muitíssimo em todo conhecimento e em toda a percepção? E aí ele usa o para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para aprovar as coisas excelentes. Interessante que essa palavra, aprovar, ela era usada no contexto do primeiro século para as pessoas que analisavam moedas. Se aquelas moedas eram verdadeiras ou falsas. Essa palavra aqui é a mesma usada para as pessoas que tinham essa atividade. E elas analisavam de maneira perita, bem cuidadosa, especializada, se aquela moeda de fato era verdadeira. E Paulo quer que aqueles irmãos cresçam muitíssimo, mais e mais em amor, em toda a sabedoria e percepção, para, de fato, saber diferenciar as coisas excelentes. Nós continuaremos perdendo tempo com as coisas que não são excelentes, se nós não nos tornarmos peritos no amor de Deus, sendo aperfeiçoados na palavra de Deus, sendo aperfeiçoados na sensibilidade que o Evangelho deve trazer às nossas vidas. Nós precisamos nos tornar peritos das coisas excelentes, deixar aquelas que não importam tanto um pouco de lado, priorizar aquilo que de fato importa e conseguir perceber a beleza daquilo que realmente é excelente, contribuirá para a nossa vida espiritual e redundará em honra e glória para o Senhor Jesus. Mas não somente para provar as coisas excelentes, mas também para serem sinceros para o dia de Cristo. E essa palavra aqui, sinceros, tem a ideia de sem defeito, de sem risco, de sem algo que mostre algum defeito. E essa é a nossa caminhada até o dia de Cristo. Esse é o nosso alvo até o dia de Cristo. É que o Senhor vá lapidando, o Senhor vá pulindo, o Senhor vá limpando, o Senhor vá cortando, tirando tudo aquilo que
não faz com que nós nos apresentemos diante dele sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Mais uma vez, Paulo fala aqui sobre o dia de Cristo. Será por que Paulo, duas vezes nesses tão pequeno texto, nesses poucos versículos, fala do dia de Cristo? Porque se a nossa esperança do futuro não mudar a nossa vida hoje, nós não estamos entendendo para quem nós estamos nos dirigindo. Irmãos, nós não estamos caminhando para um lugar. Nós estamos caminhando para encontrar uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E até lá Ele vem preparando o seu povo. Ele vem cuidando, aperfeiçoando o seu povo. Para que um dia esse povo apareça diante dele sem mancha, inculpáveis, sinceros. E ele termina no verso 11 dizendo: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em outro momento, Paulo já tinha usado essa figura do fruto. Antes de escrever essa carta aos Coríntios, ou aos Filipenses, Paulo já havia escrito a carta aos Gálatas. E Paulo tinha falado lá do fruto do Espírito Santo. Lá não está a justiça, não é verdade? Lá não está a justiça. Porque aquele fruto, ele não é exaustivo. Aquelas características não são exaustivas. Não quer dizer que só aquelas são características de alguém que anda no Espírito. Sem elas, não existe alguém que anda no Espírito, mas há mais além delas. Uma delas é o fruto de justiça. E esse fruto ele só é mediante, só é possível a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e também tem um propósito. Você e eu andarmos em justiça, em retidão, tem um alvo também. Que alvo é esse? Para a glória e louvor de Deus, o Pai. Após essas explicações, que aplicações nós podemos fazer para as nossas vidas, para a sua e a minha vida? Eu queria mencionar aqui breves aplicações para você e para mim também. Preste atenção, por favor, nesse momento onde nós podemos aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Em primeiro lugar, a qualidade do nosso caráter, ela será evidenciada ao longo da nossa caminhada cristã. Com isso em mente, nós devemos estar sempre atentos. O que nos mantém estáveis na vida não é a nossa situação financeira, não é a nossa solidez econômica, muito menos a solidez econômica do país, mas sim um caráter cristão em constante desenvolvimento. Paulo queria que esses irmãos estivessem em constante desenvolvimento. O Senhor Jesus quer que você e eu também estejamos em constante desenvolvimento. Seja qual for a situação. Vai ser fácil? Não. Mas para Paulo também não foi. Para os irmãos de Filipos também não foi. Para você não será. Para mim também não. Mas é possível que nós consigamos passar por cada uma delas. Temos de observar os nossos passos e não descansar naquilo que nós já fizemos em prol do Evangelho. Devemos olhar para aquilo que já fizemos no passado, para a nossa comunhão, cooperação, e agradecer a Deus por esse privilégio. Para as mães aqui, sabe qual é o seu maior ministério pelos seus filhos? Orar por eles. Agradecer a Deus por eles.
pedir a Deus por eles. Para que eles cresçam em todo o amor mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção. Uma mãe que ora é uma mãe que de fato ama os seus filhos. É uma mãe que sabe o que é importante para os seus filhos e sabe quem, somente quem, pode fazer algo por eles. Então, mãe, dedique-se cada vez mais à oração. Agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez, mas peça a Ele para que Ele transforme cada vez mais a vida dos seus filhos. A maneira mais rápida de alcançar a santidade é ir sem pressa à presença do Senhor, orando, sempre meditando, lendo a sua palavra, pensando naquilo que nós lemos, refletindo. Quanto mais alguém para tudo para entrar na presença do Senhor, mais rápido caminha rumo à santidade. Não há atalhos para uma vida santa diante do Senhor. E o caminho mais certo é o caminho de intimidade com Deus. E essa intimidade vem através da oração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, e que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, ter em nossas vidas motivos, muitos motivos, para agradecer a Ele pela sua igreja, mas também de pedir, de colocar diante do Senhor pedidos por essa mesma igreja. Que nós assim consigamos viver da maneira que agrada ao Senhor, em união, em crescimento contínuo, em santificação, em amadurecimento no amor, pela percepção, mas também pela informação, por aquilo que nós aprendemos de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado também pelos momentos que nós tivemos ontem e hoje. Nós te agradecemos, é graça do Senhor. Abençoa cada mãe que aqui está. Abençoa para que cada uma, em primeiro lugar, seja uma serva do Senhor. Oh, meu Deus, e que, entendendo a sua identidade de serva, possa agir como serva no seu lar, com o seu marido, com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, na comunidade de uma forma geral. Abençoa-nos como igreja, Senhor, a crescermos diante do Senhor, a como a música que nós citamos no começo, nós estejamos esperando, sim, a Tua volta. Mas enquanto isso, nós continuemos prosseguindo, caminhando em direção ao alvo. Como o próprio apóstolo Paulo falou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa essa igreja nessa percepção, Senhor. Eu te oro em nome de Jesus. Amém.